Nós vamos nos colocar em pé e vamos orar pelo mensageiro do culto. E agora chegou o momento de eu e você, nós nos alimentarmos da palavra de Deus como ela é. O verdadeiro alimento espiritual para a nossa alma. Cada um que está, fique atento ao que o nosso Deus tem a falar conosco hoje pela sua palavra. Vamos orar pelo pastor Nilton, ele transmitirá o recado de Deus aos nossos corações. Vou pedir para que a igreja estenda suas mãos para cá e vamos orar pelo nome de Deus e transmitirá o recado de Deus. Aleluia. Soberano e eterno Deus, Criador do céu e da terra, nós aqui estamos diante da tua presença, Senhor. Nós ouvimos testemunhos, louvores, Senhor, mas chegou o momento de nós nos alimentarmos da tua palavra como ela é, Senhor. O verdadeiro alimento espiritual para a nossa alma, Senhor. Uma palavra que vem de ti, meu Deus. A tua palavra em si já ungida, Senhor. Então, hoje os lábios de todo filho que estava diante de ti mesmo, que seja, Senhor, um instrumento, um vaso, usado por ti nas tuas mãos poderosamente, ao transmitir o teu recado, Senhor, para os nossos corações. Cada um que está, meu Deus, veio ouvir algo de ti, Senhor. Tu sabes o que realmente a tua igreja precisa, necessita ouvir, Senhor. Sim, meu Deus. Fica conosco, fale conosco da tua palavra, é que nós te pedimos uma missão de poderoso. Dando graça por tudo até aqui. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Com a igreja, pastor Nilton. Graças a Deus. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Mais uma oportunidade que Jesus nos deu, né? Amém. Uma oportunidade que muitos não ouviram o convite do Senhor, né? A gente meditou há poucos dias naquela passagem onde o Senhor preparou a ceia e convidou a todos, lá pelos valados, por todos os cantos, traga os aleijados, coxos, porque convém que a minha casa esteja cheia, não foi isso? Mas muitos têm tantos compromissos, né? Muitos têm tantos afazeres, seus bois para experimentar, uma lua de mel. E o tempo de Senhor? E o tempo de Jesus? Será que existe algo mais importante do que o nosso Deus para nossas vidas? É preciso que nós refletimos nessa noite. O Senhor quer falar conosco em 1 Reis 18. Amém. Se tivesse as Bíblias, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Nossos microfones não estão ajudando muito, né? Porque aqui é muito apertado e dá muita microfonia. Né? Mas em nome de Jesus, Ele está providenciando mais espaço. E eu creio não termos mais essas dificuldades. 1 Reis 18. Quero pedir a todos que não dividam a glória de Deus nessa noite com nada. Não deixe seus pensamentos estar em outro lugar, a não ser na presença de Deus. Não se desvie. Coloque todo o teu coração, de todas as tuas forças, ao único e verdadeiro Deus, que é merecedor de nós estar aqui nessa noite. Amém. Eu não sei o que cada um precisa, mas eu tenho certeza que o Senhor vai falar com cada um em particular. Eu tenho certeza. Dentro dessa mesma mensagem, o Senhor falará com cada um de uma maneira muito especial, que você não tem como dizer eu não entendi. Então, absorva a palavra de Deus, para que ela venha dar fruto na sua vida. Aí você verá a glória de Deus na sua vida. Amém? Todos acharam? Amém. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra.
E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou Abadias e o mordomo, e Abadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruído Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou em 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. E disse a Acabe e a Abadias: vai pela terra e todas as fontes de água e a todos os rios, pode ser que achemos erva, para que em vida conservamos os cavalos e as mulas e não estejamos privados dos animais. E repartiram-se entre si terras para passarem por elas, e Acabe foi a parte por um caminho, e Abadias também foi a parte por outro caminho. E estando, pois, Abadias já em caminho, eis que Elias encontrou, e conhecendo ele, prostrou-se sobre os seus pés, seu rosto, e disse: és tu o meu senhor Elias? E disse-lhe ele: eu sou. Vai e dize ao teu senhor, e eis que aqui está Elias. Porém, ele disse: em que pequei, para que entregues teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação, nem reinos, aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo ele aqui: não está, então, ajuramentava os reinos e as nações, se ele te não tinha achado. E agora dizes tu: vai e dize ao teu Senhor, eis que aqui está Elias. E poderia ser que, apartando-me eu de ti, e o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te chamando ele, me mataria. Porém, eu, teu servo, torno ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura não disse ao meu Senhor o que fiz quando Jezebel matava os profetas do Senhor, como escondi os 100 homens dos profetas do Senhor, 50 em 50, nas covas, e os sustentei com o pão e água. E agora dizes tu: vai e diz ao teu Senhor, eis aqui está Elias, e ele me mataria. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Os irmãos podem se colocar sentados. Aleluia. Essa passagem é bastante extensa, mas a parte que eu quero me ater mais nessa noite é a parte aonde eles foram fazer o sacrifício no monte, que está mais adiante um pouco, aonde 450 profetas de Baal e mais 400 de Aserá, contra o único profeta que restava de Deus. Porque os que não tinham sido matados tinham se virado contra Deus. Mas Elias continuava fiel. Perdão, desliga tudo. Deus. Glória a Deus, aleluia.
A gente vê que a palavra de Deus, ela é muito clara para nós. Mas o ser humano, não é que ele não entende a palavra de Deus. Não é que ele não conhece a palavra de Deus. Mas é porque ele quer que a palavra de Deus se molde a ele da forma que ele quer. Não que ele se molde a palavra de Deus. E hoje, como nós ouvimos aqui, e nesses últimos dias, os irmãos têm ouvido que a palavra tem só cobrado reconciliação e restauração. É Deus de glória. Não é isso? Tem chamado a restaurar o altar. Que altar é esse? Nós somos esse altar. Porque Cristo tem que viver e reinar em nós. Aleluia, amém. E como está esse altar para que realmente Ele vive e reine em nós? É fácil nós cobrar de Deus, né? É fácil nós dizer, Senhor, eu preciso disso, eu quero isso. Mas o altar está preparado. Nós vimos que quando subiram ao monte os profetas, porque Elias disse para Acabe, leve todos os profetas e vamos oferecer um sacrifício a Deus e vamos ver quem Deus vai atender. E por isso é importante nós meditarmos como nós estamos diante de Deus para que nós sejamos atendidos no que nós pedimos. Porque não adianta nós ficar o dia inteiro de joelhos dobrados, né? Senhor, Senhor, eles muitos, né? Dirão Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino de Deus. Não adiantaria nós fazer calo nos joelhos, ferida nos joelhos, o dia inteiro orando e pedindo, se o altar não foi restaurado. Aleluia. Nós vimos que os profetas de Baal, de Aserá, montaram o seu altar, colocaram o touro e gritavam e rodeavam aquele sacrifício e nada, né? Nada de acontecer. Assim, nós estamos vendo em muitos lugares, muitos gritos, muito barulho, muito pula-pula, muitos escândalos dentro da igreja, como os profetas de Baal faziam. Até mesmo se açoitavam. Mas Deus não tem ouvido. Porque o altar não está preparado. O altar não foi restaurado. Se afasta de Deus, fica longe de Deus, vive na idolatria, vive nas coisas do mundo e de repente vem para a presença de Deus e está tudo bem. E agora eu quero que Deus faça para mim o que eu quero. Ele vai fazer? Não. Elias até zombava deles, né? Pode ser que ele esteja dormindo. Pode ser que esteja viajando. Onde está o Deus de vocês que não escuta? Porque o nosso não precisa nem falar, né? Quando nós pensamos, Ele já sabe. Deus de glória, aleluia. Ele diz que aonde nós estivermos, está, não é isso que Ele diz? Se estiver um abismo, lá eu estou contigo. No fundo do mar, lá eu estou contigo. Não há lugar que Ele não está. Mas Ele atende aqueles que estão com o altar restaurado. Ele ouve. Porque Ele diz que as nossas transgressões é que fazem com que Deus nem ouça a nossa oração, nossos pedidos. As nossas transgressões é que distancia nós de Deus.
E aquele povo todo foi perdendo a fé, né? Já estava até mesmo adorando outros deuses. Já estavam dando ouvido a outros deuses. E nós temos dentro da igreja muitos que estão dando ouvido a outros deuses. Nós temos muita gente dentro da igreja que não está mais glorificando o nome do único Deus verdadeiro. Estão servindo a muitos deuses, menos o Deus verdadeiro. Que era o que acontecia naquele tempo. Por que Deus permitiu aquela seca e fome? Para que aquele povo acordasse. Muitas vezes a seca e a fome vêm na nossa vida e nós nem acordamos, né? As dificuldades vêm na nossa vida e nós não acordamos. Ele diz em outro texto, né? Eu permiti isso e o meu povo não se voltou para mim. Eu permiti aquilo e o meu povo não se arrependeu. Porque o povo prefere andar distante de Deus. É uma escolha, não é? Nós não somos obrigados a fazer nada, irmãos. A palavra diz que tudo pode, não é verdade? Tudo pode. Só que nem tudo me convém. E o que não me convém? Ir contra a palavra de Deus. O cenário do capítulo e a morte no Monte Carmelo, de um lado Elias, homem sozinho, mas cheio de Deus. Aleluia. E do outro 450 profetas de Baal. No meio disso, tudo um povo indeciso, paralisado, sem posição, sem convicção e sem fidelidade. Como Deus podia abençoar a vida deles? Um povo totalmente incrédulo, sem decisão nenhuma, sem direção, sem convicção, porque já tinham se deixado levar por outros entendimentos, por outros pensamentos, por outros caminhos, e se distanciavam cada dia mais de Deus. Porque a fidelidade ao Deus único não nos dá margem para ceder nem mais um pouquinho. A palavra diz tão claramente que aquele que é nascido de novo já não peca mais. Aleluia. Glória a Deus. Porque quando ele comete um erro, ele imediatamente ele se arrepende e retrocede, está sempre na posição, na presença de Deus. Aleluia. Tem humildade, fidelidade, Aleluia. temor, que é uma das coisas que mais está faltando no ser humano. Esse texto nos ensina que quando o altar é restaurado, o sacrifício é colocado no coração, volta-se ao Senhor Deus, responde com fogo. Aleluia. Não existe como Deus não fazer. Eu falo com convicção, a missionária Teresa pode falar a mesma coisa, e muitos de vocês podem falar também, porque eu creio que muitos de vocês já receberam de Deus algo que para o mundo era impossível. Eu, por exemplo, saí da cadeira de roda, missionária Teresa com câncer avançado, onde fazia quimio e rádio, mas está bem. Por isso eu creio que o nosso irmão aqui também está fazendo quimio e rádio, não importa o que ele esteja fazendo. Porque são apenas processos de Deus na nossa vida para tornar um testemunho ainda mais forte. Alguns às vezes dizem, mas tu, um pastor, uma missionária, tem câncer, tem isso, tem aquilo. Como eu posso pregar e testemunhar sobre algo que eu não vivi? É a
mesma coisa como quem vai cuidar de pessoas drogadas e não teve nenhum envolvimento com droga. Eles vão dizer, tu não sabe o que é isso. Agora eu posso dizer que Deus tira um cadeirante da cadeira de roda. Eu posso dizer que Ele cura alguém que tem um câncer, não importa o estágio que esteja. Eu posso dizer que Ele tira alguém dos lamaçais e traz de volta para a presença dEle. Glória a Deus, aleluia. Oh, Eu posso dizer porque tudo isso Ele fez na minha vida, na vida dos meus e de muitos irmãos que eu conheço. Então eu não estou falando aqui para agradar ninguém, eu estou falando do que eu tenho certeza que Deus pode fazer, aquele que permite que o altar seja restaurado. Aleluia. Porque quando chegou a vez de Elias, ele primeiro pegou as 12 pedras e restaurou o altar para depois oferecer sacrifício a Deus. Verdade, Jesus. E nós queremos, às vezes, até fazer sacrifício a Deus, mas não queremos restaurar o altar. Que é ter humildade de reconhecer, se arrepender e se esvaziar de si, para que nós começamos a ser cheios da presença de Deus. Porque nós queremos muito facilmente servir a Deus e a Mamon, né? Ou queremos ser como uma fonte que brota água doce e salgada. Essa água serve ainda? Onde brota água doce e salgada? É a mesma coisa que o sal, quando se torna insípido, só serve para ser pisado. Assim a nossa vida muitas vezes se torna assim. Aí nós somos pisados, esmagados pelo mundo e não se demos conta e às vezes achamos que Deus é o responsável, o culpado pelas nossas desobediências. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Quem é Deus para você? Nós vimos muito bem que todos aqueles profetas não tiveram êxito nenhum. E quantos nós sabemos que continuam seguindo, né? Outros deuses, desses centros espíritas. Não confiando que o nosso Deus é suficiente para nós. Que nós não precisamos de nada a não ser dele. Ele diz que aquele que buscar ele de todo o coração, ele supre todas as suas necessidades. Aquele que colocar ele em primeiro lugar na sua vida, ele supre tudo o que nós precisamos. É Deus de glórias, aleluia. Desagrada a Deus quando nós achamos que vamos definhar, passar fome, necessidade, se nós não aceitarmos as oferendas desse mundo. Não só de comida, né, irmãos? Tantas coisas são oferecidas, né? Droga, bebida, prostituição. É, Senhor da E o glória. diabo usa do seu jeitinho, né? Se você ceder, eu te dou isso, eu te dou aquilo. Se você ceder, você vai conseguir.
O que foi que o diabo disse a Jesus, né? Se prostrados me adorares, tudo que teus olhos contemplam eu te dou. E assim o diabo tem feito com muitos, oferecido riqueza, fama, alegrias, prazeres. E distanciado cada vez mais de Deus. E veja como Deus é tão bom. Que permitiu fazer aquele sacrifício para mostrar para aquele povo, para trazer aquele povo à fé de novo, para que aquele povo entendesse que Ele era o único Deus, se manifestando através de fogo sobre aquele sacrifício. E hoje, de tantas as maneiras, nós aqui nesse lugar temos visto quanta coisa que nós, como ser humano, eu principalmente falo de mim, como ser humano, não é possível fazer coisas que eu faço, que acontece aqui, porque nós sabemos que é simplesmente a mão de Deus. Aleluia, amém. Glória a Deus, aleluia. Elias toca no centro do problema. A seca não era o problema principal. A fome não era o maior juízo. O verdadeiro problema era o coração dividido do povo. Porque a seca, a fome, isso pode passar fácil. E também não faz muita diferença para quem está em Cristo Jesus. Porque ainda que tivesse comida com fartura, que não existisse seca, que existisse a bonança total, mas eles não tivessem em Cristo, e nesse dia fosse o dia que o Senhor cobrasse o fôlego de vida deles, de que adiantaria tudo isso? Agora, para quem está com o altar restaurado, a seca, a fome, a peste, não faz diferença nenhuma do que eu vou morrer. Pelo que eu vou ser destruído. Que diferença faz se a minha vida está com o altar restaurado, eu sei para onde eu vou. E isso é que importa. Porque as pessoas se pegam a um tempo tão pequeno aqui na terra. Quantas pessoas cada um de nós aqui conhece que tem mais de 100 anos? Alguém tem alguém na família com mais de 100 anos? E qual é a diferença de 100 anos para a eternidade? Qual seria a escolha? Viver os 100 anos aqui na terra, do nosso jeito, ou a eternidade com Cristo Jesus? E esse foi o propósito de Deus para aquele povo que estava dividido, longe. Israel queria Deus e Baal. Queria o altar e a idolatria. Queria a bênção sem santidade. Queria chuva sem arrependimento. Assim somos nós, né? Queremos a bênção, mas não queremos restaurar o altar. Queremos que dá tudo certo na nossa vida, mas não queremos restaurar o altar. Buscamos a Deus que nos ajude, mas não queremos sair da idolatria. Não, mas eu não sou idólatra. Tem certeza? Porque para muitos idólatras é só ter uma imagem lá dentro de casa, né? Idólatra é tudo aquilo que tem te tirado da presença de Deus. Isso é idolatria.
Esse é o teu Deus. Deus tem misericórdia. Tudo que te separa de Deus, tudo que te afasta de Deus, que te distancia de Deus, é o teu Deus. É, papai. Isso é idolatria. Mas eu não tenho tempo para a igreja, que nem nós vimos, né? O Senhor mandou preparar o banquete. Me escusa, Senhor, por não poder ir, porque eu tenho que experimentar os meus bois. Comprei tantas juntas de boi. Eu não posso hoje, porque o que é isso aqui? É onde nós viemos cear, comer o pão do céu. Aleluia. Amém. Onde nós viemos participar da maior ceia, Oh, glória a Deus, aleluia. da ceia mais importante, que é comer o pão do céu. Amém. Ele diz, né, em Glória João a Deus. 11, né? Quem comer desse pão não terá mais fome. Amém. Glória a Deus. Verdade. Quem Isso beber mesmo. dessa água não terá mais sede. Isso mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Nosso Mas se todos realmente entendessem a importância de Deus na sua vida, aonde eles estariam se não numa igreja? Porque eu não estou dizendo que tem que ser aqui, porque a igreja de Cristo é quem está em Cristo, não quem está em uma denominação, numa religião. Religião não salva, denominação não salva, mas para quem está em Cristo. Isso mesmo. É a única igreja verdadeira. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. É isso mesmo. É. Deus não aceita um coração repartido. O Senhor quer exclusividade. Graças a Deus. Na expectativa bíblica, não existe espaço para dois senhores. O Deus de Israel é um só. E somente Ele deve ser adorado. Glória a Deus, Glória a Deus, glória a aleluia. Deus. Oh, glória. Isso mesmo. Graças a Deus, nosso Deus. Quem não está nesse momento na presença de Deus, Oh, a não ser Jesus. por sacrifícios, que há um compromisso, que é impedimento, mas que escolheu e está fazendo muitas outras coisas, é a Deus que ele está adorando? Que Deus é que ele está adorando? Hoje eu prefiro ficar em casa porque tem aquela série, né? Que eu não posso perder um capítulo. Hoje eu tenho visita e até fico contente porque ele tem uma desculpa para não ir para a igreja. Eu pelo menos pode estar a casa lotada. Chegou na hora do culto. Vocês querem ir? Não? Então vocês ficam à vontade que eu estou indo para a igreja. É, Jesus. Eu não posso dividir o tempo de Deus com ninguém. É, papai. O tempo de Deus é de Deus. As pessoas às vezes dizem, eu oro em casa, eu faço o meu culto em casa. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, mesmo os que não têm desejo, congregue. Aleluia. Mesmo quem não tem desejo, congregue. Congregar o quê? Congregar é se reunir em nome do Senhor Jesus. Porque alguns dizem, eu sou o corpo de Cristo. Não, você é membro do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é formado pelos membros. Nós formamos o corpo de Cristo. Individualmente eu não sou o corpo de Cristo. Eu sou um membro do corpo de Cristo. Por isso é preciso que o corpo esteja unido, caminhando para a mesma direção, na mesma fé, na mesma direção, no mesmo propósito. Mas não é isso que a gente vê, né? Muitas vezes na igreja, o corpo está se rasgando tudo, né? Porque um puxa para lá, outro puxa para cá, outro para cá. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefa, né? Alguns é de Jesus. Mas uma grande maioria, um é de Paulo, de Cefa, de Apolo.
de Jesus às vezes é a minoria. Por isso eu sempre digo, uma grande igreja é onde há unidade em Cristo, não onde há uma multidão. A unidade em Cristo é que faz a igreja de Cristo. Há muita gente dentro da igreja vivendo entre dois pensamentos. Quer guardar a Deus e ao mundo, agradar a Deus e o mundo. Quer culto e o pecado. Quer unção e carnalidade. Quer promessa, mas não quer renúncia. Os irmãos estão saindo que eles têm horário para o trabalho e tem que ser mais cedo. Vão com Deus em nome do Senhor Jesus e bom trabalho. Nós não podemos viver detubiando em dois pensamentos. Hoje eu me reconcilio, amanhã eu acho que eu não quero mais. Hoje eu me arrependo e faço promessa para Deus. No Salmo número 15, não sei se todos conhecem, a palavra de Deus diz que se nós fazermos um propósito com Deus, mesmo com dano seu, tem que cumprir. É como um negócio, às vezes, as pessoas dizem, eu me arrependi, eu acho que eu vou perder, eu vou desmanchar. Quando nós fizemos um propósito, seja com Deus ou com os homens, nós não podemos voltar atrás. Mesmo com dano seu, tem que ser cumprido. Ou não faça o propósito. E muitos fazem propósito todos os dias com Deus. Nós vimos ali que o propósito de Deus naquele sacrifício com os profetas de Baal e Elias era justamente resgatar o povo que já estava dividido, um povo que já não sabia mais, titubeava em dois pensamentos, cria em Baal e em Deus, mas nós cremos em quem? Estamos também divididos. Um Deus vivo. O céu não responde à indecisão. O fogo não cai sobre o coração dividido. Glória a Deus. Alguns às vezes até dizem, né? Senhor, deixa fogo cair sobre nós. Deixa fogo cair, Senhor, na tua igreja. Ele não cai se o altar não está restaurado. Às vezes aquilo que muitas igrejas dizem que é unção, é apenas emoção. As pessoas são tocadas por uma emoção, talvez até pela palavra mesmo. Eles são tocados por uma emoção e acham que aquilo é unção e entram numa euforia e saem dizendo, Deus hoje derramou fogo, Deus hoje desceu sobre nós a sua glória. E às vezes nada disso aconteceu. Foi apenas ilusão. A palavra diz, né? Que o diabo faria prodígios e maravilhas dentro da igreja para enganar o povo. Não é isso que está escrito? E tem muita gente sendo enganada pelo diabo. Ele está fazendo festa dentro da igreja porque os vasos não estão restaurados, os vasos não estão preparados. Como Deus vai fazer a sua obra? A palavra está dizendo que não. É preciso que nós estamos realmente com a nossa vida no altar, para nós começar a colher os frutos dos céus, porque ele diz que aí sim, os céus se abrirão e nós veremos a glória de Deus descer sobre nós. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Isaías 58, né? Os céus se abrirão e a glória de Deus descerá sobre nós. Aleluia. Mas com o altar restaurado, nós temos que se esvaziar de nós mesmos e nos encher da presença de Deus. Aleluia. A verdade não depende de quantidade. A verdade depende de Deus. Não é quantidade, é verdade.
Precisa existir a verdade. Jesus. Um homem com Deus é maioria. Um altar com Deus vale mais do que centenas de vozes sem presença. Uma mensagem ungida vale mais do que uma multidão de barulhentas sem verdade. Aleluia. É verdade. Graças. E é isso que às vezes as pessoas não entendem. Isso que eu falo de unção e emoção. Muitos são tomados pela emoção e se deixam lavar e diz que foi Deus. E a palavra diz, é muito séria, né? Ai de quem diz que Deus disse e não disse. Ai de quem entrega o que Deus não mandou entregar. Mas isso acontece direto. Às vezes nós estamos em casa e vimos nas mídias, a gente vê tanta coisa que chega a enojar e a gente desliga, porque não dá nem para ficar ouvindo. E eles dizem, eu estou falando da palavra de Deus. É uma vergonha. E o pior disso é que os desatentos, os desapercebidos, dizem glória a Deus por isso. Por quê? Porque eles não examinam as Escrituras, que ela que dele testifica. É verdade. Estão perdidos. Um cego guiando outro cego, não é isso que a Bíblia diz? É verdade. Isso mesmo. Não tenha medo de permanecer firme, mesmo que zombe da sua fé, mesmo que a verdade fique impopular, mesmo que parece que você está sozinho. Se Deus está com você, a vitória não depende do número, depende da presença. E esse é o grande problema, né? Porque a verdade tem deixado as pessoas sozinhas. A verdade tem criado divisão, rejeição. E é onde as pessoas preferem ir com o barulho. Porque eles não querem ser conhecidos, às vezes até como louco, né? Porque as coisas de Deus para o mundo é loucura. Eles não querem ser conhecidos, às vezes, como ser chamado de herege, falso profeta. Eles não querem. Então eles preferem seguir o engano, mesmo que se distancia de Deus, mesmo que não recebe a graça de Deus sobre suas vidas, mas eles preferem ser popular. Porque se pregar a verdade vai ser impopular, vai ser rejeitado. O mundo não aceita a verdade, não aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador. Porque eles acham que quanto mais Deus eles tiver, mais santo eles são. Quanto mais Deus eles tiver, mais favores vão receber, né? Se um não dá, o outro dá. Sendo que tudo mesmo é do único Senhor, Jesus. Glória a Deus. Engrandecido é teu nome, Jesus. Os profetas de Baal clamaram, gritaram, saltaram, feriram-se, fizeram-se espetáculos o dia inteiro. Muito movimento, muito som, muito esforço, mas nenhum resultado. Porém não havia voz, nem quem o respondesse, nem atenção alguma. Mas quando Elias clamou, Oh, glória, aleluia. Deus, mesmo em tempo de seca, Elias usou água para encher o rego em volta do sacrifício. Mandou jogar sobre o sacrifício. E quando ele clamou a Deus, depois de ter restaurado o altar que tinha sido destruído, ele clamou ao único Deus verdadeiro e fogo desceu do céu. glória a Deus, aleluia. Consumiu todo o holocausto
E secou toda aquela água em volta e não restou nada. Deus mostrando que Ele é o único que pode mover em nossas vidas aquilo que está criando situações difíceis. Aquilo que está sendo um obstáculo na nossa vida, eu não sei aonde, se é uma enfermidade física ou espiritual, se é uma luta no trabalho, se é uma luta em casa, não sei o que está acontecendo, mas Ele está dizendo nessa noite que se você restaurar o altar, se você botar a sua vida no altar, Ele fará na sua vida a diferença e você verá que Ele é Deus, o único Deus verdadeiro. Glória a Deus, aleluia. Oh, Deus poderoso. Você verá que não há outro e você não precisa de outro. Porque Ele é suficiente. Não há nada na nossa vida que Ele não pode fazer. Mas é preciso fazer o que Elias faz. Restaura o altar e aí clama o nome dEle. Desce. Desce a olaria de verdade. Glória. Deixa Ele moldar o vaso. Deixa Ele amassar o barro. Deixa Ele fazer na sua vida um vaso de honra e você verá a glória de Deus na sua vida. Glória a Deus. Talvez você vai ver aquilo que hoje você não está vendo, que o melhor para a tua vida, você está achando que é o pior, mas Deus trabalhando a teu favor e você rejeitando. Então na hora que você acordar para restaurar o altar, você vai ver que isso que Deus está fazendo é o melhor para a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Engrandecido é teu nome, Jesus. É, Jesus. Oh, E é isso que Ele quer Santo de Deus. novamente com o seu povo. Glória a Jesus. Aleluia. O nome, O Senhor. problema não era a seca, a fome. O problema era o povo que estava à distância de Deus. E Ele quer que nós se aproximamos mais um pouco dEle. Ele quer que nós diminuímos essa distância entre nós e Ele. E nessa noite, Oh, Jesus. vamos se colocar de pé quem puder, em nome de Jesus. Vamos abrir o nosso coração. Com verdade, irmão, não tente persuadir Deus. Não tente fazer negócio com Deus. Ele prefere que você diga: Senhor, eu não sou digno nem de que o Senhor me ouça. Ele prefere que você diga: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor faça algo em minha vida. Mas se o Senhor dizer uma palavra, eu serei salvo. Glória a Deus. Aleluia. Abra seu coração com verdade e diz: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Senhor, me dá discernimento e sabedoria, Senhor, porque eu não sei o caminho que devo andar e Ele jamais deixará você perdido. Oh, glória Santíssimo. Diga a Ele com o coração aberto. Diz: Senhor, talvez eu seja o pior, Senhor, dos piores, Senhor. Talvez, Senhor, muitos que eu já julguei, Senhor, ainda são muito mais dignos do que eu, Senhor. E nessa noite, Senhor, eu quero abrir o meu coração para que o Senhor entre e eu possa cear contigo e o Senhor comigo, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, Pai Santo e aleluia. poderoso, em nome do Senhor Jesus, olhe para Ele. Para com a igreja. Ele derramou o seu sangue para que nós tivéssemos vida, para que nós fôssemos restaurados, para que nós fôssemos tirados dos lamaçais desse mundo. Ele nos ama incondicionalmente, porque Ele foi o único que teve coragem de dar a sua vida por nós. Às vezes, muitas vezes, nós achamos que fizemos muito, que estamos ajudando alguém, mas será que seremos capazes de dar a nossa vida por alguém? Oh, riquíssimo Deus. Jesus, nessa noite, nos convida És tudo, Deus. Para a se aproximarmos mais dEle, a tua igreja. para que barreiras sejam quebradas, para que o mar venha se abrir, para que nós passamos em seco. Oh, Deus. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, Palavras. nos perdoa, Senhor, pela nossa pequenez, a nossa mesquinharia, Senhor. Cada irmão. Coisas tão pequenas, nós ficamos reclamando e murmurando, Jesus. O Senhor, mesmo sendo Deus, nos usurpou se humilhar, se desprender da sua glória, Senhor. Se fazendo carne, Senhor, e habitando entre nós, Senhor.
sofrendo todo o maltrato para nos libertar da condenação. Família, Senhor. E nós às vezes não temos coragem, Senhor, nem mesmo de anunciar o Teu nome, porque vamos ser escandalizados pelo mundo. Não temos coragem de dizer que Tu és o único e verdadeiro Deus, porque o mundo pode nos rejeitar. Não temos coragem, Senhor, de seguir firme na Tua presença, porque o mundo pode nos chamar nós, Senhor, de engano, de rejeição, Pai, porque nós queremos, Senhor, estar na Tua presença. O Espírito Afasta de nós, Senhor, todo engano. Que nós venhamos Te conhecer, Senhor, mal, Senhor. como o único Deus e a vida eterna, Abençoa seu esposo, Deus. como o único Senhor das nossas vidas. Não há outro Deus além de Ti, Senhor. O Senhor mesmo nos disse, Senhor, que o Senhor não conhece outro além de Ti, Senhor. Abençoa Adilson, Senhor. E nós também, Senhor, nessa noite. Andréia, Lucas. Que as Tuas mãos estejam sobre cada um, Pai. Que em Teu nome, Senhor, nessa noite eu determino, Senhor, que eles recebam, Senhor, da Tua presença. Meus irmãos da igreja. Que eles sejam tocados para que de Ti recebam virtude, Senhor. Como aquela mulher, Senhor, que tocou e recebeu virtude e foi curada, Senhor. Assim não importa onde haja enfermidade, onde haja dificuldade, mas nesta noite está caindo por terra, porque o Teu nome será glorificado na vida de cada um que está aqui, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um. Amém. Cumprimentamos uns aos outros com a paz do Senhor Jesus.